Ana Paula Monteiro e você está aqui conosco no Você Pode Além dos Limites, um podcast feito por pessoas reais e para pessoas reais. Você que está nos ouvindo vai ter a oportunidade de pegar vários insights, algumas chaves aí que podem mudar a sua vida. Eu quero te convidar a vir conosco nessa jornada e nesse nosso primeiro episódio, eu quero aqui com muita alegria e muita honra apresentar o meu convidado especial, Rafael Hipólito. Alguém que é muito especial para mim, que eu me espelho, me inspiro. E é uma alegria ter você com a gente aqui hoje, Rafa. Ele que é administrador de empresas, gestor estratégico de milhas, pastor, pai, palestrante, não é isso? E escritor. Escritor, é mesmo, escritor, né? Alguém de muito sucesso. Quero te dar boas-vindas, te agradecer pelo seu sim, por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar para o público. Primeiramente, muito obrigado, né, Ana Paula, pelo convite. Tenho certeza de que nós vamos falar muitas coisas aqui daquilo que nós vivemos, né, da nossa trajetória até hoje, do nosso desenvolvimento e, consequentemente, vai poder ajudar quem está nos assistindo, né, e eu acredito muito... quando você falou sobre o nome do seu podcast, né? Você pode, além dos limites. É algo que eu sempre falo, né? Que nós temos tudo para viver uma vida extraordinária. E não existe ninguém que pode nos impedir de viver essa vida além de nós mesmos. Então, quanto mais nós conhecemos daquilo que nós somos capazes de fazer, mais nós rompemos com os limites e também nós rompemos com aquilo que trava, né, que impede a nossa visão do que o próprio Deus tem para nós. Então, você viver uma vida extraordinária é você viver além daquilo que a sociedade te impôs hoje. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui com você. Como a Ana Paula disse, né, eu sou escritor, sou pastor, tenho uma agência de viagens, sou gestor de milhas, ajuda as pessoas a terem novas experiências aí em outros países, em outras cidades. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui excelente. E um ser humano incrível que venceu além dos limites, né, Rafa? Com certeza. Por falar em limite, me conta aí, durante a sua trajetória, como que foi os obstáculos que você teve? Antes de chegar no mundo da gestão de milhas, né? Hoje você já está num patamar já reconhecido aí nacionalmente. Como que foi até chegar nesse nível que você está hoje? Então, vamos lá. É engraçado porque, Ana Paula, nós sabemos que, como eu disse aqui, nós sabemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E eu lembro que, muitas vezes, eu acreditava estar vivendo a minha melhor fase. E tinha uma empresa, né, uma empresa que eu herdei dos meus pais, né, que a gente... tomava conta e achava que estava vivendo ali literalmente o meu máximo, porque era uma empresa que trazia um bom sustento, uma empresa que dava lucro, só que eu percebi que aquilo estava me impossibilitando de viver algumas coisas a mais, né? E eu estava além do meu peso, então você sabe muito bem que eu estava com quase 100 quilos, e é engraçado como que isso influencia no seu desenvolvimento, né? Você não está bem com você mesmo, isso vai te impedir de viver além dos limites. A autoestima é um fator limitante, total, né? Total. E eu lembro até, você falando aí autoestima, eu lembro que teve uma vez que eu fui amarrar o cadarço do meu tênis e eu tive uma queda, porque a barriga estava grande demais, né? E eu até compartilho essa história porque não foi a barriga que me derrubou, foi a minha baixa autoestima, né? Então, de não perceber quem eu era, na verdade. E a partir dali eu pude entender que eu precisava fazer alguma coisa. E aí no final de 2022, eu estava ouvindo um podcast, na verdade, né? Assim como esse daqui, quem sabe você que está ouvindo vai ter um insight que vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida também. Olha aí, turma, se liga aí, hein? Final de 2022, falando, cada um tem a vida que merece. Eu ouvi essa frase. Forte. Cada um tem a vida que merece. Ou seja, eu entendi que viver aquela vida que eu achava que era boa, mas era uma vida medíocre, mediana, e eu não estava tendo os resultados que eu queria.
E eu então quis saber mais sobre isso. Como assim cada um tem a vida que merece? E logo em seguida ele virou e falou assim, cada um tem a barriga que merece. Cada um... Pra mim. Exato. Cada um tem o casamento que merece, cada um tem o dinheiro que merece. Eu falei assim, não mereço só isso aqui não. Eu quero ir além. Eu quero viver mais, eu quero ter literalmente... presenciar, vivenciar a vida abundante que eu sei que Deus tem para mim. A plenitude de Cristo, né? Com certeza. E aí eu fui e me inscrevi numa mentoria de desenvolvimento pessoal. Eu lembro que eu estava quase perdendo o meu apartamento e eu tinha R$3.500 de limite de crédito no cartão. Era a única coisa que eu tinha. E a mentoria era exatamente esse valor, R$3.500. E aí eu fui e fiz a inscrição. Na verdade, só corrigindo aqui, não foi no final de 2022. Foi no final de 2021. E aí eu fiz um programa. Ano de pandemia. Ano de pandemia, pós-pandemia ali e tal. Aí eu fiz uma inscrição num programa que chama 10 em 1. Eu não estou fazendo propaganda desse programa, mas foi muito bom para mim. E um ano eu decidi, falei assim, a única coisa que eu tenho que fazer agora é me dedicar. E ter ouvido essas frases, cada um tem a vida que merece, cada um tem a barriga que merece, me mexeu muito com meu ego, entendeu? E eu sabia... orgulho, né? Assim. Exatamente, eu sabia que eu estava vivendo uma vida, desculpa a palavra, uma vida mais ou menos, uma vida de bosta. Né? Literalmente. E aí eu fui e falei, vou me dedicar, vai ser tudo ou nada, vai ser a única bala que eu vou atirar e eu preciso ser assertivo. Então me inscrevi nesse programa e comecei o desenvolvimento de uma forma bem intensa, né? Porque uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós nos propormos a fazer algo, nós precisamos ser intensos. A intensidade daquilo que você se propõe a fazer vai gerar o resultado que você quer. Então, se nós não formos intensos naquilo que nós nos propormos a fazer, infelizmente, nós não vamos ter o resultado que nós tanto almejamos. E aí terminou-se o ano, né? Fiz todo o programa e no meio do programa ali eu tive um baque muito grande, né? De algumas situações que aconteceram na vida pessoal. Eu falei assim, mas não é possível. Eu tô aqui me desenvolvendo. Era pra fluir, era pra subir, parece que desceu. Parece que, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Mas assim, eu estava vendo o resultado na minha vida. Algo que antes estava me deixando para baixo, né, que literalmente não estava me deixando fluir, agora eu estava rompendo. E eu falei assim, eu não vou parar. Isso não vai me parar. Eu não deixei com que aquele acontecimento em si, né, que foi um divórcio que eu passei, me abalasse. E eu decidi continuar no meu desenvolvimento. E isso fez toda a diferença. E algo que eu trago até hoje. O mais importante não é como você começa, mas a dedicação que você tem no processo. Não abandonar o processo. Exatamente. O processo, por mais desafiador que seja, é ele quem vai gerar o resultado que você tanto quer. Exatamente. Porque começar é muito fácil. Muitos de nós já prometemos, né? Nós começamos todos os dias, na verdade. Exato. Né? O grande desafio é a constância. E no meio desse desafio vem algumas crenças limitantes. O que mais bloqueia as pessoas são as crenças limitantes, principalmente em momentos como esse que você viveu, né? De desafio, de se propor a mudar de vida. E no propósito, né, surge aí alguns percalços que não estavam programados, mas que surgiram. Nesse surgimento, Rafa, teve alguma crença limitante que te deu aquela baqueada? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que essas crenças limitantes vieram para você? Claro, com certeza. Eu achava que honrar pai e mãe era nunca deixar o pai e a mãe para trás, no sentido de sair debaixo das asas deles, né? Ir para longe. Ir para longe, né? Eu achava que se eu, né, passasse por situações ali de dentro da igreja, né, que eu aprendi bastante, que eu não poderia abandonar, porque senão eu estaria abandonando o meu chamado, eu não poderia me envolver com outra coisa, porque, como a Ana Paula disse, eu também sou pastor, então se eu não me permitisse envolver com outras coisas, eu estava abandonando o ministério, eu estava abandonando o meu chamado, negando a Cristo, negando aquilo que Ele me propôs, né, propôs no meu coração para fazer, e tudo isso me travava.
eu tinha muita necessidade de aprovação. Eu acredito que isso é um dos maiores bloqueios hoje em dia. A necessidade de aprovação. Importar o que as pessoas estão pensando sobre você. Né? Você quer romper, você quer crescer, mas você ainda importa muito com o que as pessoas falam, com o que as pessoas dizem sobre você. E eu tive muito isso, né? No meio do processo aí, a gente encontra muita coisa, inclusive pessoas próximas de você, que você acreditava que estaria junto, vão virar e falar assim, isso não é pra você, isso não é pra você, para com isso. E eu falei assim, eu não vou desistir. Como eu disse, ser consistente e constante é você entender que existe uma base que vai te fortalecer, que é Cristo, que sempre foi a minha base. Então, eu fui constante em cima de uma base forte. Porque você fazer por si só, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa entender para onde você quer. Você tem que sair do ponto A e para o ponto B. Você precisa saber que nesse processo você vai enfrentar muitas coisas. E eu lembro que do meio do processo eu tive essa questão do divórcio que tentou me parar, né? Que tentou me travar. Porém, é algo que foi superado, né? Hoje eu tenho uma amizade muito grande, uma amizade bem tranquila, né? Com a mãe da minha filha. Respeitosa, né? Bem respeitosa, até mesmo porque ela me deu o bem mais precioso, né? Que foi a Nicole. Então, assim, isso tem me fortalecido cada dia mais. E aí eu não desisti. Fui até final de 2022 com a mentoria. 2023, eu lembro que eu já tinha aberto a minha agência de viagem. Isso aqui é bem interessante. Nem lembro se vocês sabem dessa história, mas eu tinha aberto a minha agência de viagem em outubro de 2022. E eu precisava de um recurso para entrar para fazer uma imersão de 2 dias. E o valor dessa imersão era de R$15 mil. E eu lembro que eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez na minha frente. Falei, como é que eu vou fazer para participar dessa imersão? É porque assim, pessoal, Ana Paula, é o seguinte, quando você começa a desenvolver, você não para. Quando você sabe... Sem volta. Sem volta. Quando você sabe que existe vida além da montanha, literalmente, você fala assim, não, esse aqui eu quero viver literalmente, viver o melhor, viver o que Deus tem para mim. E a gente começa a perceber que os limites, quem coloca tamanho neles é a gente mesmo. Com certeza. Eles não são reais. Eu costumo dizer que o que nasce grande é só monstro, e monstro não existe. Não existe. E a gente cria alguns monstros ao longo da nossa caminhada que não são reais. Não posso, não consigo, não mereço, o que vão pensar, o que vão achar, vão me abandonar. Isso é sobre eles, né, Rafa? Exatamente. É sobre as pessoas. E você falou um pouco sobre fé, e eu quero pegar um ganchinho aqui antes de você continuar. A gente fala, tem que separar carreira e fé. Na verdade, isso não separa, porque Deus tem abundância e plenitude para nós em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Ele é pleno e fez para nós a plenitude. Então, quem, na verdade, coloca as cercas, os muros, os limites, né? Por isso que o nome do podcast é Você Além dos Seus Limites. É exatamente isso. É nós desfazermos as nossas cercas, os nossos muros. Você fazendo esse comentário aí agora, aí eu lembrei de que uma vez que eu comecei, né, a me exercitar e eu só fazia caminhada, né, na praça ali perto de casa eu só fazia caminhada, inclusive seu pai que me incentivou bastante, né, na época, e eu falando de limites, né, e de repente eu comecei com essa caminhada e depois eu comecei a correr 50 metros. E aí depois 100 metros. Aí eu fui percebendo que eu podia ir mais além. Aí eu já comecei a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Já me inscrevi para uma primeira prova de 5 quilômetros. Pessoal, quando você começa esse desenvolvimento, é literalmente, Ana Paula, um caminho sem volta, totalmente. E aí, quando eu comecei nessa questão de cuidado físico, né, para ter uma autoestima melhor e tal, eu comecei a falar, você quer saber, eu vou me desafiar. Se eu corro 5, eu posso correr 10. Se eu corro 10, eu posso correr 15. E aí eu comecei a fazer inscrições para provas de longa distância. E como isso, tá? Quando você se desafia, eu quero até enfatizar isso daqui. Quando você se desafia, você consegue ver
literalmente o quanto você é capaz. E eu nunca imaginei que eu seria capaz de correr provas de longa distância. E uma coisa que faz muita diferença, que para te desafiar, vale lembrar, que é o ambiente. O ambiente faz toda a diferença. O meio que você está inserido. Exatamente. Né? Até a psicologia diz que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas com quem nós convivemos. E quando você está num ambiente assim, você é desafiado pelo ambiente. O ambiente te move. Aí eu lembro que eu comecei a fazer essas provas a longa distância e isso me ajudou muito a ser literalmente constante. Porque quando eu colocava um desafio, né, por exemplo, eu corri primeira vez 42 quilômetros quando eu estava num ambiente de uma mentoria que eu estava fazendo e eu fui desafiado pelo meio. Vamos correr 42 quilômetros ainda esse ano. Peraí só um pouquinho. 42 quilômetros? 42 quilômetros. Pra quem... Gente, presta atenção aqui. Ele começou falando que ele fazia caminhada, dando voltinha na praça. Exato. Não estou desmerecendo você que faz as suas voltinhas aí, não. Mas eu quero te chamar a atenção agora para que você observe do que você é capaz. Começou dando algumas poucas voltas. Exato. Não é isso, Rafa? Uhum. Na pracinha próximo da casa. De repente, você foi para quantos quilômetros? Depois para 2. Aí eu comecei 5, a correr 5, 10, 30. De repente, 42. Hoje você está em quanto? Não, ainda 42. Ainda está em 42. Mas já não está mais onde estava. Não, né? Não mesmo. Eu quero deixar aqui um recadinho para você que nos ouve. Você que está aí ouvindo o Você Pode Além dos Limites. Será que onde você está é o lugar que você merece? E não é sobre corrida, né, Rafa? Não é sobre corrida. Não é sobre corrida. Será? Agora, faça aí uma autoanálise, o meio que você vive, sua conta bancária, seus relacionamentos, sua carreira, sua espiritualidade, sua autoestima. Será que você está onde Deus te criou para estar? Fica aí a observação. E assim, como você disse, não é sobre corrida. Como participar dessas provas me deixou ainda mais certo da minha identidade, né? Me deixou ainda mais com gana, com força de vontade para viver literalmente a vida abundante que eu tinha certeza que Deus tinha para mim. E aí eu lembro que depois que eu fiz, né, a primeira vez fui desafiado nesses 42 quilômetros, eu fiz sozinho no dia 23 de dezembro de 2023. 23 de dezembro de 2023. E eu corri 42 quilômetros, que eu peguei a ajuda de um quiosque aqui em Goiânia, que eu colocava, serviu como base para eu ir bebendo água, me hidratando. E quando eu terminei, a sensação de plenitude, a sensação de dever cumprido, a sensação de que nada poderia me travar, era surreal. E eu fiquei pensando durante a noite. Nossa, demais. E eu fiquei pensando durante a noite. Eu demorei muito para dormir. Eu comecei a prova, era 4 e pouco da tarde. Terminei 10 e alguma coisa. Levei 6 horas e alguma coisa para concluir os 42 quilômetros. E eu fiquei pensando. Falei, Deus, se eu conseguir 42 quilômetros para quem só caminhava, para quem pesava quase 100 quilos, o que pode me parar? O que pode me parar? E aí, uma semana depois, eu estava participando da minha primeira não maratona, né, mas participando daquela corrida de final de ano, como que é o nome? São Silvestre. Uma semana depois, correndo mais 15 quilômetros. E aí, para não parar, né, os desafios vieram, os desafios profissionais. Como eu tinha uma constância, eu já sabia que eu podia ir muito além daquilo que havia colocado como limite para mim. Antigamente foi colocado que eu só podia até aqui. Muitas vezes na nossa vida são colocadas cercas, mas essas cercas não é Deus quem coloca. Muitas vezes essas cercas, além das pessoas que estão próximas a gente, às vezes os nossos pais, porque era o que eles sabiam fazer, então eles só nos deram aquilo que eles tinham. Nos deram o melhor que eles tiveram. Só nos deram aquilo que eles tinham. Eles não poderiam, ninguém consegue dar nada para alguém se não tem. E nós aceitamos isso e acabamos nos limitando. E eu já estava muito na adrenalina, então no dia 2 de janeiro eu me inscrevi para o primeiro Ironman. Então comecei agora, além de correr, voltei a nadar e também a pedalar. E comecei a fazer os treinos. No dia 30 de abril de 2024, eu fiz o meu primeiro Ironman.
Então, assim, foi algo que eu não imaginava também, que era nadar 1.8, 1.9 km, depois pedalar 90 km, depois correr 21 km. Aí, se eu já estava me sentindo importante, né? Sabia que eu poderia ir além depois dos 42, agora depois do Ironman eu sabia que eu poderia ir muito mais. Nada poderia me parar. Mas não é só sobre esportes. Apesar de essas atividades terem me ajudado de uma forma extraordinária. Uma qualidade de vida. Total. Tudo, né? Aquele... Muda o meio que você vive. Aquele gordinho de quase 100 quilos, agora pesava 78. Então, foi bastante aí, quase 22 quilos, e isso fez total diferença. Eu olhava pro espelho e... Perdão de falar, mas eu começava a me beijar o tanto que eu tava lindo, né? Me achando bonito demais. Se amando. Muito, me amando muito. E isso faz toda a diferença no seu dia a dia. A minha empresa começou a ter novos resultados. E eu comecei a continuar frequentando, né? Lugares que me desafiavam, que me levavam para um outro nível. E... Aí, voltando só naquela questão lá, né? Quando eu falei sobre uma mentoria que eu ia fazer que custava R$15 mil, que essa é uma imersão. Essa imersão fez muita diferença também para mim, porque eu não tinha esse dinheiro. E eu lembro que quando eu me propus a fazer, eu falei, como eu vou fazer? Né? Eu peguei um dinheiro emprestado com o agiota. Não façam isso em casa, tá? Não façam isso, mas... Olhem só os resultados, tá, pessoal? Mas quando você quer sair da sua zona de conforto... A sua mente, ela vai arrumar várias desculpas para você. Várias desculpas. Vai contar várias historinhas para você. Você pode estar vendo e ouvindo esse podcast aí e falar assim, mas para você é mais fácil. Para Ana Paula é mais fácil, porque ela tá com esse nível, ela tem um recurso, ele tem um recurso. Vou te falar, eu comecei com 0. Ou melhor, eu comecei devendo. Nenhum de nós começamos como estamos, né, Rafa? De jeito nenhum. Teve um ponto de partida. Com certeza. Teve um início, teve posicionamento, teve confronto interno. E como? Coisa, E né? Como nós falamos, né? Viver além do limite é uma decisão diária. É uma decisão diária. E quando você entende a sua verdadeira identidade em Cristo, nada pode te parar. Nada pode te parar. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu peguei esse dinheiro emprestado, eu vi ali várias crenças limitantes que eu descobri, né? Queria ser melhor que meu pai, necessidade de aprovação, queria a religiosidade, que é algo que, meu Deus, que como isso nos trava. E eu fui decidir investir esses R$15 mil com empréstimo. Eu tinha pegado em 10 vezes, né, esse valor, mas eu teria que pagar o juro mais o valor da parcela. Assim que eu voltei dessa imersão, passou-se 3 dias, eu já tinha feito os R$15 mil. Uau. Quando eu vi esse dinheiro, eu falei assim, meu Deus, do que eu sou capaz de fazer? Em 3 dias eu fiz R$15 mil. E assim, não é que caiu da conta, é que a gente não tá falando que você orou e o dinheiro apareceu. Não, você simplesmente saiu, eu simplesmente saí da zona de conforto, Ana Paula, daquilo que me limitava, e falei assim, eu não aceito viver uma vida mais ou menos. Eu parar de olhar para baixo. Exato. E aqui eu vou fazer um link, né, com a palavra de Deus, né? Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, muitas vezes nós olhamos para baixo, né? Para aquelas coisas rasas. A gente olha para o raso. Só que Deus não nos fez para olhar para o raso. Deus nos fez para olhar para o alto. Exato. Então, nos momentos das crenças limitantes, dos confrontos, das dúvidas, da baixa autoestima, de tantas coisas que nos limitam, o lugar de olhar é para o alto. É de lá que vem o socorro. E muitas vezes o socorro que vai vir do Senhor, para nós vai ser o seguinte, olha, vai lá, eu acredito em você. Vai lá, eu te fiz para vencer. Vai lá, eu te fiz para superar, para viver a abundância, para viver a plenitude. Então, esse é o maior incentivo. E às vezes, né, Rafa, a gente fica esperando incentivo de quem está do lado. E talvez quem está do lado está mais submerso em crenças, em questões, do que a gente mesmo. Uhum. Então, é realmente buscar o nosso socorro do Senhor, porque é Ele que vai nos mostrar e nos capacitar daquilo que a gente pode. Você falou, eu me lembrei de Ezequiel 47, né? Da visão de um rio, sério? Da visão de um rio, né? Que começa rasinho, mas quanto mais você se deixa, né, levar para aquilo que você quer, né? Você tem literalmente consciência
Você sai de ficar vivendo só no seu inconsciente, porque o que nos trava muito, né, as crenças limitantes, é tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Mas aí você começa a se desenvolver, sabe que as coisas que estavam no inconsciente começam a vir para o consciente, você começa a tomar partido da sua vida, você começa a entender que a sua vida depende de você, que Deus já te deu essa dádiva. Tá pronto. Tá tudo pronto. E aí o rio fala sobre isso, você vai se inserindo cada vez mais até que esse rio te cubra. Ele fala e que ele entrega, né? Exatamente. Se render, né? né? Se entregar. Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Nós não estamos nesse mundo para viver uma vida medíocre. Você sente que a vida ela é boa demais? É maravilhosa. Você sente assim, sabe? Que você levanta todo dia e fala assim, vou viver. Vou viver. Não tem coisa melhor? Vida é uma dádiva. Só que, às vezes, o nosso olhar está para as coisas materiais. Não que elas não sejam boas e importantes. São maravilhosas, essenciais. São boas demais. Mas quando você aprende a valorizar a dádiva da vida, o simples fato de estar vivo é um presente. Exato. Agora, será que quando você presenteia, vamos falar que a Nicole, né? Você falou que é o bem mais precioso que você tem. Você presenteia a Nicole, o que você quer que ela faça? Que ela usufrua daquele presente. Uhum. Você deu para que ela se alegre, para que ela viva a plenitude daquilo que foi colocado na mão dela. E é isso que Deus faz conosco todas as manhãs. Ele coloca na nossa mão um dia, ele coloca uma vida, ele coloca oportunidades, ele fala assim, meu filho, vai lá, minha filha, vai lá, viva tudo que eu coloquei na sua mão. E a importância de você se desafiar em algum esporte, alguma coisa. Você precisa se desafiar. Porque isso vai te ajudar a ter constância, vai te ajudar a ter uma mentalidade forte. Sim. Isso só mostra que na nossa vida, nós sim, passamos por situações desafiadoras, por aflições, né? E viver essa vida abundante não quer dizer que você não vá passar por situações contrárias, que você não vai passar por situações adversas. Muito pelo contrário, viu? Quanto mais você se propõe a viver a vida abundante, mais desafios você passa. Mas eu vou te falar, o resultado vale a pena. É como um jogo de videogame, Ana Paula, assim. Quando você tá numa fase, né? Você tá passando por uma fase, tem um nível ali que você tem que enfrentar o chefão daquela fase. Aí você passou daquela fase, você vai para uma fase seguinte. E na fase seguinte, o chefão daquela fase é mais difícil do que da fase anterior. Só que a recompensa é maior. Exatamente. E aí para fase 3, fase 4 e assim sucessivamente. Quanto mais desafiador fica, mais forte você fica e a recompensa é ainda maior. Exatamente. Então a gente precisa entender que existe recompensas. Tudo já está pronto, você vai acessar. A Bíblia fala, né, no livro de Provérbios 25 que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos homens é descobrir. Ou seja, Deus tem um monte de coisa pra gente. Só que com a maturidade que às vezes nós temos hoje, nós não acessamos aquilo que ele tem. E nós vamos fazendo o quê? Vamos subir no nível. O encobrir de Deus é pedagógico, né? Exatamente. É pedagógico. Então, se ele te mostra... Para nos ensinar, né? Literalmente. Para nos ensinar. Então, se ele te joga tudo uma vez, você não está preparado para receber tudo aquilo que ele tem. Imagina eu participar de um Ironman com quase 100 quilos. Você ia ter um surto. Não estava preparado. Não estava preparado. É por isso que, para mim, né, o treinamento para a prova, ele foi muito mais desafiador do que a prova em si. A prova eu fui para desfrutar, só para desfrutar. Na nossa vida é assim, né? Exatamente. E o que você diria para aquela pessoa que começa todo dia e vive desistindo? O que você diria para essa pessoa que nos ouve agora? É o que nós falamos, né? Mais importante que o início é o fim das coisas, né? Eu lembro que se você não tiver um resultado, um alvo claro do que você quer, um motivo, você sempre vai desistir. Sempre. Você precisa levantar todos os dias, ter um motivo claro. O que é o seu motivo hoje? O que te faz levantar? Se você vai lá para mim assim, não tem motivo nenhum. Não é possível. Eu não acredito. A sua vida é um grande motivo. A pessoa não está vivendo, ela está só sobrevivendo. Sobrevivendo. E às vezes você está vendo esse podcast e algo que Deus tinha falado, né, para mim um tempo atrás, ministrado no meu coração, era alcance. E eu fiquei perguntando para Deus, Ana Paula, por que alcance, Deus? O que você faz vai ecoar pela eternidade. Então,
Nunca deixe de compartilhar. Então, eu sempre tenho buscado a compartilhar as minhas experiências, porque eu não sei quem está vendo. Porque, às vezes, quem está vendo estava igual eu um dia, desesperado. Às vezes, sem motivo nenhum. Mas eu precisei de um ponto de partida. Que eu ia começar, e eu sabia que o mais desafiador não seria aquele começo. Seria a permanência. Seria a perseverança. Seria eu entender que eu sair de um ponto para chegar no outro, o meio do caminho é que faria toda a diferença. E na nossa vida é assim. Né? A gente vê a história do povo de Israel quando saiu, né, do Egito, era escravo, igual eu estava escravo nas minhas crenças limitantes, escravo no meu mundinho ali, achando... E era mais escravo do ponto de vista emocional do que até fisicamente. Muito mais. E eu decidi sair da escravidão. Só que aí, cheguei no deserto. Eu precisei de passar pelo deserto. E o deserto, ele serve para nos moldar. O processo, ele serve para nos moldar. O processo, ele serve para nos capacitar. Como eu disse, para a gente ir literalmente para uma próxima fase. Quando nós entendemos que o deserto, ele é mais um amigo do que o inimigo, a gente consegue permanecer. Saber o porquê das coisas. Né? Muitas vezes a gente quer pular do Egito para Canaã, sem passar pelo deserto. Mas a gente não vai suportar os gigantes e as grandes muralhas que tem em Canaã. O deserto, ele é o ponto para te adestrar. Exatamente. Adestrar as mãos, né? É o que o salmista fala, né? Ele prepara as minhas mãos para guerrear. E eu falo para você só tem o hoje. Só tem o hoje. O que te impede de fazer? Só hoje. Eu coloquei isso, né, como uma expressão que eu carrego todos os dias. Hoje eu levantei às 4:30 da manhã e eu sabia que eu precisava fazer exercício, eu sabia que eu precisava preparar, então eu tive o meu devocional, fui fazer meu exercício físico e antigamente eu arrumava desculpa. Falava assim, por que levantar 4:30 da manhã, sendo que eu fui dormir meia-noite, eu trabalhava até tarde, eu não posso, eu tenho o direito de ficar... Eu mereço. E nós merecemos uma vida boa mesmo. Só que... Essa não era uma vida boa, era? Não era. Só que nós precisamos entregar e entender qual é a vida boa. Então, assim, essa é a expressão que eu quero, né, respondendo aqui ao que você me perguntou. O que fazer para quem começa e desiste? Guarde essa expressão no seu coração. Você só tem o hoje. É só hoje. Se você tem que fazer exercício físico, é só hoje. Se você tem que estudar para alguma coisa, é só hoje. Se você tem que ler um livro, é só hoje. Se você tem que ouvir um podcast como esse daqui, é só hoje. O pouquinho que você vai fazendo todos os dias vai gerar o resultado que você quer. A grande questão é que eu percebo, Rafa, é que muitas vezes a pessoa ela quer ir longe, mas ela não consegue traçar os objetivos. Converso com muita gente, atendo muitos, né, pacientes no consultório e falo assim, qual que é o seu projeto de vida? Eu quero ter uma vida boa e quero ter uma família de sucesso. Tá, esse é o resultado final. Uhum. Quais são as etapas para chegar nisso? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Lugar nenhum. Eu quero ir para o litoral paulista. Tá, qual o caminho eu vou percorrer? Qual que é a estrada? Quais as opções de trajeto eu tenho? Qual o melhor veículo? Qual o melhor horário para pegar a estrada ou para pegar um voo, que seja, né? Uhum. Falar em voo, o Rafa tem muita dica ainda para a gente que vai falar sobre milhas daqui a pouquinho. Com certeza. Ele vai trazer. Mas essa estratégia de vida, muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto esperando que vai chegar tudo pronto. Vai cair no colo. E eu acho assim, Deus ele é maravilhoso, porque se fosse tudo pronto, né? Ele, na bondade dele, ele já preparou, ele já sabe de tudo. Mas ele nos permite participar do processo. Gostei. Ele nos permite participar do processo. Ele podia pegar e tá tudo certinho. Isso aconteceu lá no início, né? Que ele criou o mundo e deixou o homem para o final para quê? Para a gente usufruir e governar. Desfrute e governo. Mas depois disso, ele nos deu tarefas, porque ele olha para o homem que ele criou e fala assim, olha, é muito bom. É tão bom que eu confio em você para administrar e para conquistar aquilo que eu tenho reservado para você. Então, é a didática de Deus, a pedagogia dos céus, né? Uhum. De falar assim, Rafa, tá aqui o dia, você vai fazer o que você quiser, eu acredito em você.
Está na sua mão aquilo que você quer conquistar para você, para sua filha, para sua família, para sua empresa. E eu percebo que uma das coisas que mais tem limitado o ser humano é a questão financeira. Você trouxe um exemplo para a gente aí sobre o desafio que você teve de querer fazer uma mentoria, não tinha, chegou a pegar dinheiro com a agiota. E eu queria que você deixasse um recado agora para alguém que está nos ouvindo e que talvez está vivendo exatamente essa fase. A fase do nada, a fase da escassez, a fase da humilhação. Porque o dinheiro no campo emocional, ele fala de segurança, né? Ele fala de conquista. E a pessoa, quando ela não se sente segura, ela se sente incapaz. Qual que é a dica que o Rafael Hipólito, que tem essa trajetória fantástica, que trouxe e compartilhou, né, um pouquinho com a gente aqui, qual que é a dica para essa pessoa? Eu vou falar aquilo que eu fiz, tá? Não tô falando que é a receita de bolo, mas eu vou te falar que me ajudou muito, né? Ninguém nunca tem nada. A Bíblia fala assim que o Senhor dá semente ao que semeia. O que acontece com a gente? Muitas vezes, ao invés de plantar a semente, a gente está comendo a semente. Exatamente. A semente não é para comer, a semente é para plantar. Você vai comer o fruto. E às vezes a gente troca, que aquilo que a gente tem, a gente fala assim, e aqui eu não tô falando de dízimos e ofertas, tá, gente? Fica tranquilo. Ainda não. Mas eu tô falando daquilo que o Senhor confiou na sua mão. A Bíblia também fala de quando o Senhor distribuiu os talentos, ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um outro, para um terceiro. O que você tem feito com os seus talentos? Você tem ido multiplicar ou você tem escondido os seus talentos? O que você tem feito com as sementes que você tem na mão? Eu lembro que quando eu comecei, eu estava quase perdendo, né? O único bem que eu tinha, que era o apartamento. Estava, né, recebendo notificação falando que eu precisava sair ou que ele ia para leilão. E eu falei, Deus, o que eu tenho? Eu tenho R$3.500 no meu cartão de crédito que nem era meu, era crédito. E eu vou falar que aquilo era uma semente. Aquilo era uma semente, Ana Paula. E eu falei assim, qual é o melhor campo para eu investir essa semente? E eu fiquei pensando, que onde eu vou investir essa semente? Foi quando eu ouvi sobre essa mentoria. E eu falei assim, o melhor campo que vai dar mais frutos sou eu, é a minha vida. Você é a terra que vai gerar mais frutos. É onde a sua semente literalmente vai germinar. Então, eu falo para você hoje, o que você tem? Essa semente que você tem nas suas mãos. Plante em você, invista em você. Porque quando você investe em você, saiba que você vai dar frutos. Então eu decidi investir na minha vida. Decidi, porque eu sou o meu maior investimento. Então eu decidi pegar aquele crédito de R$3.500 parcelado no cartão, né, em 12 vezes e investir na minha vida. Mas é claro que quando você planta a sua semente, você precisa também de adubar a terra, você precisa de aguar, você precisa de cuidar. É o passo a passo. Porque não é simplesmente, não é um passe de mágica, ir lá e plantar e falar assim, pronto, investi na mentoria e você... Não cai no colo, não chega pronto. Não, né? Você, por exemplo, não tem coragem de levantar cedo. Isso é adubar a terra. Já viu o agricultor, como é que vai? Ele levanta que hora, Ana Paula? Madrugada. Você que conhece muito disso. De madrugada, não é? De madrugada. Você quer dormir até 10 horas... Você quer dormir até 10 horas da manhã e quer que a semente germine? Não tem como. Você não quer ler um livro, entendeu? Você não quer fazer uma caminhada que seja e tá reclamando, eu tô quase diabético. Eu tô com a minha saúde ruim. Mas a roda que a gente senta também diz muito sobre isso. Com certeza. Ouvi uma expressão, acho muito interessante. A mesa que você senta determina o nível de contrato que você assina. Exatamente. Então, acho que esse também é um quesito. Com certeza. Você precisa estar em ambientes... Vou falar daqui do podcast, né? Que a gente tá nesse primeiro episódio, né? Além dos limites. Você assistir um podcast desse... Você decidir assistir é um investimento na sua vida. E o melhor, acho que é de graça. Você não pagou nada por isso. E aí você começa... Posição e o tempo. Você começa a fazer tarefas. Você começa a analisar qual meio que eu tô. As pessoas que estão próximas a mim, quais os resultados que elas estão tendo. E começa a sair. Tem coisas que você não precisa... você não tem custo nenhum, investimento nenhum para fazer. Na verdade, o único investimento que eu falei que você vai ter é na sua vida. Você precisa ir além. Sei que muitas vezes nós colocamos, como você disse, a nossa maior desculpa é o financeiro. Mas, como eu disse, é só uma desculpa. É só uma desculpa para a gente não romper.
Tudo que você falar é uma desculpa do seu cérebro para você não romper. Na verdade, você não quer sair desse lugar. Porque ainda nós só não saímos do lugar por causa de duas coisas. Na verdade, saímos do lugar por causa de duas coisas. A primeira, porque a gente entendeu quem nós somos e a gente quer sair daquele lugar que limita a nossa visão. E a segunda é porque tá doendo demais. Identidade e dor? Identidade e dor. Se você descobrir quem você é, você vai falar assim, não, eu não quero viver essa vida mais ou menos. Eu vou além. Agora, se você não descobriu e tá doendo, e você ainda tá lá, é porque você já ficou acomodado com a dor. Agora, o dia que tiver doendo mesmo, o dia que você não estiver suportando, você vai conseguir sair. Rafa, essa questão da identidade fala muito sobre autoconhecimento. Você buscou, você fez mentoria, né? Você fez essas imersões, você é de origem cristã, então a gente sempre está envolvido com conteúdos que trazem essa questão para a gente também, claro. Mas você teve algum auxílio nesse sentido? De autoconhecimento, claro. Terapia, coach, um mentor específico? Como que foi isso? Com certeza, né? Tenha mentores. Faça terapia. Isso faz toda a diferença. Quando eu disse aqui que você é o seu maior investimento, você precisa ter. Você precisa saber que existem pessoas que já chegaram onde você quer chegar e elas já passaram pelo processo. Então você pode o quê? Encurtar caminho. Você pode remir o tempo. Investir em mentorias. Que, querendo ou não, você vai investir em você. Se as pessoas, você determinou onde você quer chegar e você está seguindo alguém, está acompanhando alguém que já chegou lá, ele vai te passar o passo a passo. E muitas vezes você vai ter que comprar um curso, você vai ter que investir um tempo ali naquilo que ele vai te instruir para você fazer. E foi o que eu fiz em 1 ano da minha vida. Investi em tudo. Eu levantava 4h37 todos os dias. Eu sei que é uma loucura, mas eu tomava banho gelado todos os dias. Eu caminhava todos os dias. Depois eu comecei a correr todos os dias. Eu li um livro a cada 10 dias. Então, eu fui fazendo as atividades para eu sair do lugar que limitava a minha visão. E eu digo mais, no início vai parecer que nada mudou. Mas eu vou te falar, no dia seguinte você vai estar melhor do que o dia anterior. E assim sucessivamente. E uma das coisas que foi mais importante para mim foi investir em terapia. Eu tinha muito preconceito com isso. Né, por causa das crenças limitantes, por causa da religiosidade, falava assim, não, você tá doido, a Bíblia aqui é minha terapia. Já sou curado, Jesus já sou curado. Tem coisas ali que nós precisamos entender que o próprio Deus capacita as pessoas para nos ajudar. O próprio Deus dá instrução para determinadas pessoas para nos auxiliar. E aí, fazer terapia, fazer acompanhamento com um psicólogo, isso me ajudou muito. Com um psicanalista, eu lembro que eu fiz um acompanhamento com um rapaz que fez mentoria comigo, ele era psicanalista, e ele pegou bem a fase do meu divórcio. Foi a fase que eu precisava muito. E ele foi fundamental. Ele foi me direcionando, foi o que não me deixou ficar maluco. Surtar, né? Exatamente. Interessante, vou até pegar esse gancho aqui. Tem gente que fala assim, terapia é pra doido. Não, é o contrário, terapia é pra não ficar doido. Exatamente. Terapia e quem não tem um pouquinho de doidura, né? De doideira. Né? E eu vou falar, hoje muitos me perguntam, né? O que eu faço, Rafael, pra mim ter esses resultados que você já teve? Eu falo, olha, primeiramente você tem que ter uma base. A sua base tem que ser Cristo. Não adianta. Sim. Mas sem religiosidade, sem te impedir sem ter aquele preconceito de que eu sou crente e eu vou na igreja e pronto. Não. Você tem que ir para cumprir uma agenda, porque hoje é domingo. Exato. Não precisa disso, entendeu? Você precisa ter uma base forte, Cristo. Você precisa de fazer terapia. Entendeu? Você precisa de um terapeuta. Ele vai te ajudar a ter o entendimento de quem você é também. Do que você é capaz. Eu vou te falar. Terapeuta tira preciosidades de você que você nem imagina. E aí também tem um mentor para onde você quer chegar. Em qualquer área, né? Um assunto específico. Específico. Né? Carreira, exato. É igual no meu caso. Atividade física. Teve a mentoria de atividade física, tenho mentoria da questão de agência de viagem, de milhas aéreas, porque eu sabia onde eu queria chegar. Então, todos esses investimentos foram em mim. Que deu o resultado que eu tenho hoje, que não é
nem a sombra do que há por vir. Então, assim, é só o início. Tem só 3 anos que eu comecei tudo isso. E em 3 anos, né, quando você olha para trás, Rafa, e você observa o caminho que você percorreu, claro que pedras nesse caminho, alguns percalços, né, momentos de solidão, enfim, as aflições da vida. Uhum. Mas quando você olha para trás, ao longo desses 3 anos dessa sua jornada, desse novo Rafael Hipólito, né? Qual que é o saldo? Eu sei que um saldo positivo, você já reafirmou muito isso. Mas qual foi, assim, a principal lição que você tirou disso tudo? Tá, a principal... Sei que são muitas, né? Mas a principal... Posso citar algumas? Pode. Né? Tá. Aqui você pode. Aqui eu posso. A principal mesmo, que é a base, é descobrir a minha identidade, né? Muitas vezes eu li ali, você é mais semelhante de Deus, você é mais semelhante de Deus, e aquilo não fazia muito sentido. Eu li muito em João 10, né? João 10, que fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu declarava aquilo, mas eu simplesmente declarava, né? Eu não conseguia viver. Hoje você vive? Hoje eu consigo viver isso. Hoje eu consigo viver. Como eu disse, não quer dizer que nós não temos desafios, mas os desafios, eles só me aperfeiçoam. Só me fazem elevar para um próximo nível. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho uma identidade definida, hoje eu sei quem eu sou, e hoje eu vivo a vida abundante que Deus tem para mim. E como eu disse aqui, a expressão que eu aprendi, que eu carrego para minha vida, que não me fez desistir. Eu só tenho hoje. É só hoje. Hoje é o maior presente, né? O hoje é o maior presente, por isso que chama presente. É o maior presente que você poderia ter. Já viu que todo mundo fala assim, vou emagrecer na segunda. Vou fazer isso o ano que vem. Agora, no final do ano, é a melhor prova para você mesmo que está nos ouvindo, né? Prova de amor para com você, que ao invés de você falar assim, eu vou começar dia 1º de janeiro. Não é dia 1º não, porque é feriado, dia 2. Você fala assim, eu vou começar agora, porque eu só tenho o hoje. Então, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer agora. E eu vou te falar, em 30 e poucos dias, que é o que nós temos pro final do ano, você já vai ter resultados que talvez você não teve o seu ano inteiro. Interessante que final do ano tá chegando e a gente quer dar presente para a família, para os amigos, né? Então fica uma dica para você. Nesse final de ano, se presenteie, mude de vida, ótimo. Se posicione, né? Olhe para você e fala assim, eu sou a melhor pessoa da minha vida, a pessoa mais importante da minha vida, e essa pessoa merece o melhor presente. Com certeza. Que é uma vida abundante. Exatamente. Né, Rafa, falando aqui sobre identidade. Quando a gente descobre a nossa identidade, eu percebo que a gente deixa de ser manipulado. Porque não conhecer a própria identidade nos leva a ser moldado pelo ambiente e pelas pessoas. Uhum. E as pessoas vão querer de nós, Rafa, aquilo que vai beneficiar elas. Aquilo que vai agradar elas. Por isso que quando a gente descobre a identidade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é dizer não. E como dizer não é libertador, né? E como? Como dizer não é libertador. Você acha? Ai, muito. Muito. Como é bom dizer não. E parece soar, né, arrogante, egoísta. Não é sobre egoísmo, é sobre amor próprio. Que bom. É sobre amor próprio, né? Porque quando você se ama, você consegue conduzir o outro a se amar. Exato. Porque aí a Bíblia vai dizer, olha, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não é nem mais nem menos, é do mesmo jeito. Então, se eu não quero ser manipulada, eu não vou manipular. Se eu não quero carregar peso, eu não vou ser pesada. Então, quando a gente descobre a nossa identidade, é tão libertador que liberta outros em volta, né? Uhum. Você deixa de ser levado ali pela onda, né? Deixa de ser folha de bananeira que qualquer vento leva para qualquer lugar. E isso tem, assim, me mostrado, e eu tenho visto também na vida das pessoas que eu acompanho, seja no consultório, seja nas mentorias, como a gente tem vivido uma época de sermos conduzidos principalmente pelas redes sociais. Então, na rede social, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, e eu quero ser como o outro. Eu quero viver a vida do outro, eu quero ter a casa do outro, o casamento do outro, e a gente deixou de ter pessoas reais e de ser pessoas reais. Uhum. Então, quando a gente vai para esse processo do autoconhecimento,
a gente volta a viver de verdade. Totalmente. É isso? Exatamente. A gente vive de verdade, né? A gente se apalpa, né? E é uma coisa assim engraçada, né? Que parece até ser louvável, né? Quando nós falamos assim, não, eu tô apenas ajudando as outras pessoas. Eu estou me entregando, é o meu propósito. Eu vou te falar algo, ninguém consegue ajudar o outro se não se ajudar. Não, o cego não pode pegar o outro pela mão e atravessar uma rodovia movimentada, não tem como. Você quer ajudar as pessoas, você quer ajudar quem você ama, se ajude. Seja inspiração. E às vezes o ajudar essa outra pessoa e ajudar você vai ser o dizer não, como você falou. Vai ser você virar e falar assim, não. E aí? Não é uma frase completa. Eu aprendi isso, né, ouvindo o Joel J. Ele falou assim, não. Você não tem que dar explicação. Quando você dá explicação, você está voltando àquilo que você era antes. As pessoas têm que ouvir você. Que isso, irmão? Olha isso. Olha o que a produção encontrou aí, Rafa. Gente, você que nos assiste aí, ó para mostrar que isso aqui é feito de pessoas reais para pessoas reais. Esse aí, à nossa esquerda, é o Rafael Hipólito, esse mesmo que está aqui na minha frente. Sem identidade definida. Até o cabelo dele mudou, gente. Meu Deus do céu. E olha que esse cabelo era fake, hein? Que eu fazia o tal de chapinha. Então era fake. E aqui à nossa direita, a nova versão do Rafael Hipólito. Muito mais bonito. Olha aí. Parece que o olho tá até brilhando mais. Tá mesmo, mas é engraçado, né? Porque vendo essa foto aí, passa um filme na minha cabeça, porque aqui eu achava que tava tudo bem, né? Aqui eu vivia literalmente limitado. De aparência, Rafa? De aparência. De aparência? Não quer dizer que não teve coisas boas, tá? Também a gente não precisa ser hipócrita e falar assim, não teve muitas coisas boas. Mas era uma vida de aparência, onde eu queria agradar os outros. Balançar a cabeça pra todo mundo. É aquela manipulação que a gente falou da identidade? Exato, exatamente. A gente manipula e se deixa manipular. É mais ou menos isso? Nem mais ou menos, é exatamente isso. E aí, duro que você faz isso tudo de forma inconsciente. Mas quando você ouve, por exemplo, pessoas que já passaram pelo processo, você consegue ter ajuda, você consegue ter um norte para você sair daquilo. E aí, como eu disse, né, eu também escrevi um livro, né, e o nome desse livro é Eu Sou, né, ativando a sua verdadeira identidade. E tem um capítulo desse livro, Ana Paula, que é o capítulo 2, ele fala assim, a forma de Deus. Como você falou, o ambiente influencia tanto que nós somos moldados com o ambiente que nós estamos vivendo. Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não entre na forma deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente. Ou seja, o meu papel é de influenciar, não de ser influenciado. De ser influenciado. E outra coisa, qual é a forma antiga? O que Deus falou? Façamos o homem à nossa imagem conforme, ou seja, uma forma. A primeira forma, conforme a nossa semelhança. E governe ele sobre todas as coisas. Ou seja, existe uma forma original que nós precisamos entender, que é a forma de Deus. E a partir dessa forma, nós vamos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por que eu vou viver isso? É viver a plenitude de vida que Deus tem para nós. É condicional esse versículo, né? Total. Você só vai viver, olha, transforme a sua mente para quê? Ou seja, você só vai experimentar se primeiro você tiver a mente transformada. Exatamente. E aí, aí eu volto um pouquinho, né? Muitas vezes a gente está querendo agradar os outros e achamos que estamos fazendo uma boa ação. Mal sabemos nós que estamos morrendo aos poucos, né? E matando aos poucos também. Agora, quando você entende isso, acabou. Ninguém te segura mais, ninguém te segura. Quando você está com a sua identidade ativada, Ana Paula, ninguém te segura. É impossível alguém viver uma vida mais ou menos sabendo quem realmente ele é. Muitas vezes nós falamos assim, eu quero atingir determinado propósito, eu quero atingir tal objetivo. Você só vai conseguir atingir o seu propósito a partir do momento em que você descobre quem realmente você é.
Ninguém é capaz de atingir o propósito, de falar, não, eu vivo o meu propósito, sem antes descobrir a sua verdadeira identidade. E essa crença, ela é tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual, porque desde o início do mundo, a identidade do homem vem tentado ser deturpada. Corrompida, né? Literalmente. No Éden foi assim. Deus já tinha declarado, olha, é a nossa imagem e semelhança. E aí a serpente chega para a mulher e fala, olha, come para que você se torne. Na verdade, já era. Então, a gente está lutando para encontrarmos uma versão, talvez até fake, como você mencionou, que a gente já até é. Nós já até somos. E não enxergamos isso. E aí a gente, mas isso é do Velho Testamento, está muito antigo. Vamos para o Novo Testamento? Jesus é batizado ali por João Batista. Uau. O céu declara, olha, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você que nos escuta hoje, aqui, no Você Pode Além de Seus Limites, saiba que Deus tem prazer na sua vida. Talvez você tenha olhado para a sua vida e não tenha enxergado alegria, motivo, propósito de continuar. Mas hoje Deus está te dizendo, olha, você é meu filho amado no qual eu tenho prazer. Os céus declaram isso para Jesus naquele momento. Só que a Bíblia vai dizer que logo depois daquilo, Jesus é conduzido ao deserto. E a primeira tentação do diabo para Jesus é o quê? Olha, ele vai questionar a identidade. Ele vai questionar você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Se você for o filho de Deus. Então, volte o seu olhar para Deus, né, Rafa? Para a sua identidade, daquilo que Deus realmente fez. E é tão bom você não ter que provar nada para ninguém, né? Provar. Imagina Jesus tendo que provar pro diabo. Não, peraí, eu vou fazer algumas coisas aqui pra você saber que eu sou Deus, que eu sou o filho de Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém, e se o autor da própria vida nos valida a cada manhã. Tem um outro capítulo, só para concluir aqui o que você falou sobre identidade, dentro desse livro, que fala assim, o acesso da identidade. Tem coisas que nós não vivemos ainda porque nós não sabemos quem nós somos. Você só vai viver o extraordinário a partir do momento em que você descobre quem realmente você é. Então, às vezes a gente quer acessar determinadas coisas sem a gente saber quem nós somos. Josué e Caleb só acessou a terra. Foram os únicos de todos os que saíram do Egito que acessaram a terra prometida. Por que eles tiveram esse acesso? Porque eles sabiam quem eles eram. Os outros todos morreram no deserto. Aquela geração todinha morreu no deserto. E gente boa, né? Gente boa demais. Que ficaram no deserto. E eu vou falar, eu te convido a não morrer no deserto. O deserto faz parte. Ele é o processo para você acessar Canaã. Mas não é lugar de estadia, é de não passagem. É de passagem. Simplesmente é ele que vai te levar para um próximo nível. Rafa, a gente já está concluindo o nosso podcast. Rapidamente aqui, só para os nossos ouvintes saberem, eu quero que você contribua com eles, né? Hoje, o Rafa, além de todas as qualificações que ele trouxe, né? Escritor, palestrante, coaching, é administrador de empresas, mas hoje ele atua de forma muito efetiva e eficaz no mundo da gestão estratégica de milhas, né? E como que esse mundo pode trazer para aqueles ouvintes, o pessoal que está nos ouvindo agora, como que eles podem ter sucesso através disso? Tá. Engraçado que quando eu comecei, porque eu só comecei a entrar nesse mundo porque eu gosto de viajar, né? Então, assim, quem não gosta, né? Acho que a gente tem algo em comum. Só que aí eu percebi que todas as vezes que ia consultar as passagens, já estava com os preços muito altos, e eu descobri as milhas aéreas, né? Saber que tudo que eu comprava, desde um café, um celular, um arroz, tudo isso me dava pontos. E através desses pontos, eu poderia transformá-los em milhas aéreas. E as milhas aéreas eram transformadas em passagens aéreas. Então, muitas vezes, como eu disse, muitas vezes nós não desfrutamos das coisas que nós podemos desfrutar por falta de conhecimento. Né? Como nós falamos aqui, né, durante o podcast, nós não conhecemos quem nós somos. Nós deixamos de desfrutar muitas coisas. E no mundo das milhas aéreas foi exatamente assim. Eu não conhecia o que eu poderia acessar com os pontos e as milhas. Aí, a partir do momento em que eu descobri, e eu comecei a emitir mais passagens, e eu vi nisso um grande negócio, que eu poderia ajudar outras pessoas a também terem o mesmo, com os gastos do seu cartão. Então, hoje a gente faz, né, além da agência de viagens, que são ali passagens mais baratas do que no mercado, né, comparado com as companhias aéreas, porque utilizamos exatamente as milhas aéreas para fazer as emissões. Nós também fazemos a parte da gestão. Para quem é a gestão? A gestão é para aquele empresário, para aquele profissional liberal, né, que tem que fazer as viagens, tem os gastos no cartão de crédito, mas não tem o tempo para investir em nenhum conhecimento.
Então eu vi isso uma grande oportunidade e eu faço tudo pelo o cliente. Então, ou seja, eu pego ali os pontos dele, transformo em milhas, emito a passagem e só mando para ele. Ele só tem que ter só tem que ter a obrigação de chegar no horário no aeroporto e viajar. E dá para fazer também um novo negócio, tá? Se você que está aí, e eu já vou até compartilhar isso com você. Você que está ouvindo nosso podcast, não sei se vai ficar aqui o arroba do Instagram. Você pode deixar aí também. Tá. Você está ouvindo, né? Às vezes você está passando por uma situação financeira delicada. Eu quero presentear, tá? Com um curso meu de milhas aéreas. Para você que está nos ouvindo, você pode me chamar no Instagram, no direct, e falar que viu no podcast. E eu vou passar para você um curso completo para você aprender sobre milhas aéreas e fazer disso um negócio para você, uma renda extra, ou um seu negócio principal, assim como é o meu hoje. E não ter mais desculpas para você não viver a vida abundante que Deus tem para você, né? Como você disse, o recurso financeiro, às vezes, hoje é a maior desculpa. Então, pronto. Estamos eliminando essa desculpa. Não vai ser mais essa. Essa não vai ser um acerto Não mais, vai né? ser. Que bom, Rafa. Obrigado. Gente, que bacana, Rafa. Que episódio profundo. Que bom estar aqui com você. Obrigado pela entrega. Obrigado pelo sim. Obrigado pela amizade. Bom. Né? Obrigado pela sua vida. Amém. Muito obrigado, Ana Paula, Elisadei. Obrigado por confiarem a mim, né? A gravação desse primeiro episódio aí. Vocês foram, né? E são também fundamentais na minha vida, nessa transformação que eu tive. Eu lembro que na fase mais desafiadora, eu pude contar com vocês. E eu não esqueço disso, entendeu? Eu não esqueço. E ver o que Deus tem feito na vida de vocês hoje é muito gratificante para mim. Muito gratificante, porque vocês plantaram uma semente, né? É nos momentos da angústia que você conhece um irmão. Então, no momento de uma grande angústia, eu pude contar com vocês dois. Vocês me ensinaram a ser um pai melhor, me ensinaram a ser um homem melhor, me ensinou a ser um pastor melhor. Confiou a mim, né? Parte ali da igreja, né? De conviver com vocês ali. Então, eu aprendi muito ali, né? De lá, eu aprendi a fazer muitos casamentos, né? Apesar de ter tido esse episódio, o Senhor me presenteou com a oportunidade de fazer alguns casamentos. Já chegamos na casa de 19, então a gente continua casando o povo aí e vocês têm parte nisso. Agradeço a Deus, agradeço pelo convite e fique com o coração em paz, porque isso é só o início daquilo que Deus vai fazer ainda na vida de vocês e muitas pessoas que vocês continuarão ajudando. Mas agora com uma mentalidade totalmente diferente, descobrindo realmente quem vocês são, porque, na verdade, você pode, além dos limites, né? Muito obrigado. Obrigada, Rafa. E você tem aí uma boa parcela de contribuição nesse processo nosso, nessa caminhada, né? A gente também não esquece e tem um coração muito agradecido a Deus por ter você na nossa vida. Amém. A gente só está longe geograficamente, Exato. Né? Mas no coração a gente está pertinho. E para ficar perto tem as milhas, né? Exatamente. Glória a Deus pelas milhas. Né? Tá bom? Rafa, deixa aí o seu arroba, o seu telefone pro pessoal. Quem quiser entrar em contato com você. Tá. O meu Instagram é @Rafa Hipólito, Rafa com PH, tá? Hipólito com H, @Rafa Hipólito. E assim que você acessar, tem um link que vai ser direcionado pelo WhatsApp. Você pode, ou através do direct do Instagram, falar, né, do conteúdo que estava assistindo o conteúdo aqui, e eu vou mandar para você a aula, para você assistir, para você aprender sobre milhas aéreas, ou também pelo link, para você pode pedir lá pelo WhatsApp, que eu vou mandar para você ter aí uma nova fonte de renda e começar a investir no bem mais precioso que você tem, que é a sua vida. Obrigada, Rafa, mais uma vez. Pessoal, esse foi mais um episódio do Você Pode Além dos Limites. Hoje nós tivemos aqui um episódio muito profundo, muito enriquecedor, que prova que Deus transforma processos em propósitos. Uau! Deus transforma vidas e Ele quer transformar a sua vida a partir daquilo que você é. Não daquilo que você ainda não alcançou, os seus olhos ainda não veem, mas daquilo que já está dentro de você. Então, se esse episódio te inspirou, te motivou, se falou de alguma forma com você, dentro daquilo que você tem vivido, talvez você se lembrou de alguém, seja canal de bênção, compartilhe, envie para alguém e venha fazer parte dessa comunidade. Afinal, você pode além dos limites. Eu sou Ana Paula Monteiro
e esse é mais um episódio do Você Pode.